Questão de número 1, de progressão geométrica. A questão de número 1 diz o seguinte: o valor da soma dos 20 primeiros termos de uma progressão geométrica, 5, 20, 80 é... Vamos entender que essa aula eu estou falando de soma da progressão geométrica, né? E a soma, basicamente, você tem duas fórmulas. Soma de n, que é A1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. E a soma dos infinitos termos, né? Que é o quê? A1 sobre 1 menos q. Então, são essas duas as fórmulas que nós vamos usar nas questões de hoje, ok? Nesse caso, ele não quer a soma dos infinitos termos, ele quer a soma dos 20 primeiros termos. Então, a gente vai usar a fórmula do S20. Baseado na fórmula, como é que a gente substitui aqui? A1, vocês lembram, que é o primeiro termo, então é o quê? 5. Que multiplica o quê? O que é a razão? E a razão é de quanto em quanto estamos multiplicando na progressão geométrica. Ou seja, de 5 para 20 a gente multiplica por 4. De 20 para 80 a gente multiplica por 4. Então a razão é quanto? Exatamente, 4. Bom, com a razão sendo 4 elevado a n. O que é o n? É o número de termos que ele quer 20 primeiros termos. Então, elevado a 20 menos 1. Sobre razão, que é 4, menos 1. E aí você se depara com isso e quer a alternativa para marcar. E aí é só olhar com carinho que já apareceu. Então, olha só. 5 que multiplica 4 elevado a 20 menos 1 sobre 4 menos 1. Olha só, aqui chega mais perto essa aqui. Por quê? Sobre 3. Então, você tem 5, 4 elevado a 20, menos 1 sobre 3. Ah, Valentim, mas está em coisa errada aí. Aqui está 2 elevado a 40. Ó. Então, gente, olha só, o 4 elevado a 20, a gente pode reescrevê-lo como? O 4 não é 2 ao quadrado? Então, olha só, eu tenho 2 ao quadrado elevado a 20. Entendeu? Então, 2 vezes 20, 40. 2 elevado a 40, mesma coisa. Então, isso aqui é 5 que multiplica 2 elevado a 40 menos 1 sobre 3. Letra D de dado. Então, achar a alternativa aí foi mais complexo do que resolver propriamente dito, né? Segunda questão. Dada a progressão geométrica 1, 3, 9, 27 e vai para infinito, se a sua soma é 3.280, então ela representa quantos termos? Olha só, eu quero uma soma de n termos, que é A1 que multiplica q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Isso aqui está na aula gravada, inclusive. Olha o que ele me informa. Vamos ver o que eu tenho aqui da fórmula que eu tenho aqui em cima, né? Então, você tem o A1, que é o primeiro termo, show de bola. Você tem a razão, que é de quanto em quanto está multiplicando, ó, de 1 para 3, você multiplica por 3. E você tem o quê? O valor da soma. Fechou, gente. Só vai faltar n para você descobrir. Só vai faltar o n para você descobrir. Então, vamos substituir. A1 é o primeiro termo, é 1. Muito bom. Razão é de 3 em 3, está multiplicando. N de não sei, menos 1, sobre 3 menos 1, igual a soma. Quanto que é a soma? 3.280. Gente, se você parar para pensar, isso aqui não é difícil. Ó. O 1 é 1 mesmo, na multiplicação ele não altera. Então, na parte de cima, eu tenho 3 elevado a n menos 1 sobre 2 embaixo aqui, igual a 3.280. Multiplicando cruzado, ó, 3 elevado a n menos 1 vezes 1 é o próprio 3 elevado a n menos 1, igual a 2 vezes 3.280. Vai dar o quê? 6.560. Passo 1 para lá somando, eu sei que 3 elevado a n é 6.561. Eu sei que 6.561 é 3 à oitava, mas você não. E aí, como é que faz? Fatoração. Dá por 3, você divide por 3. Né? Aí tu vai lá,
6.561 divide por 3. Ó, 2 vezes 3, 6 para 6 nada, 5, 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Tá vendo? Então, 3 vezes 8, 24. Para 26, 2. 3 vezes 7, 21. Vai com calma que você chega. Por 3 de novo, né? Que dá 2.187 dividido por 3. Olha aqui, 3 vezes 7, 21. Para 21 nada, desce o 8. 2 vezes 3, 6, desce 2. 9.729. Por 3, que dá o quê? 243. Por 3, que dá 81. Por 3, que dá 27. Por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 elevado a n é igual a 3 à oitava. Então, n igual a 8. 8 termos. Beleza? Questão de número 3. Vamos lá. O valor de x na igualdade. Essa questão é muito boa, gente. Olha, x mais x sobre 3 mais x sobre 9 mais até o infinito igual a 12, na qual o primeiro membro é a soma dos termos de uma progressão geométrica. Ele nem precisava falar. Soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Aí você pensa assim, caraca, como é que eu vou somar até o infinito, maluco? Tá entendendo? Tá indo até o infinito, eu vou somar, vai ficar muito grande. Só que olha só, a soma dos infinitos termos não serve para qualquer PG. Se eu tivesse aqui, ó, 2, 4, 8, 16, 32, eu não consigo somar até o infinito nessa PG não, porque os números vão ficar cada vez maiores e muito maiores, né? Você não sabe quanto vai dar. Agora essa aqui dá, ó. Se fosse ao contrário, 32, 16, 8, 4, 2, 1, meio, 1/4, 1/8. O que está acontecendo? Eu estou diminuindo cada vez mais. Então a gente faz como se lá no infinito o número fosse 0. Então eu vou até, ele tende a 0. O que significa isso? Que ele vai ficar tão pequeno, mas tão pequeno, que os resultados não vão alterar mais nessa soma. Então a gente consegue somar, considerando que lá no infinito os números não vão alterar no resultado de tão pequenos que eles vão ficar. E dessa forma a gente consegue somar infinitos termos. Então na de cima não tem soma dos infinitos. Na de baixo tem, porque ela é decrescente. Ok? Bom, então olha só que bonitinho. A questão nem precisava falar isso, ó, que é a soma dos termos de uma progressão geométrica, porque já dá para perceber. 1, 1/3, 1/9. Então olha só que fofo. Eu tenho x mais x sobre 3, mais x sobre 9. O próximo seria 3 vezes 9, 27, x sobre 27. Mas não precisa colocar. Igual a 12. Primeiro passo para saber o valor de x, você não tem que somar aqui fração, não. Relaxa. Você tem que botar o x em evidência. Olha só, já começa o segredo do sucesso. Botando o x em evidência, se eu tirar aqui, sobra o quê? 1. Mais. E aqui sobra o quê? 1/3. Mais 1/9. Tá vendo aqui? Olha só a minha progressão geométrica bonitinha dentro desses parênteses. Então você tem x vezes a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. E assim como eu comecei a aula te falando aqui, ó. Tá vendo? A1 sobre 1 menos Q. É uma fórmula até bem simples. Então, eu posso fazer separado aqui para não te confundir. É A1 sobre 1 menos Q. Inclusive, na gravação dessa aula, eu demonstrei por que isso, né? Por que a fórmula fica tão simples assim. A1, quem é o primeiro termo dessa progressão aqui? 1. 1 menos a razão. Gente, eu estou indo de 1 para 1/3. Depois de 1/3 para 1/9. Então, eu estou multiplicando por 1/3. Essa é a minha razão, a terça parte. Show de bola. Então, fica 1 sobre 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2/3. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, 3 sobre 2. Então, tudo aqui dentro vai dar o quê? X vezes 3 sobre 2 igual a 12. Está quase acabando, agora ficou bem mais humilde. Tenho certeza que vocês se animaram mais com essa representatividade aqui.
2 vezes 12, 24. 3 vezes 1, 3. Então, 24 dividido para 3, 8, que é a resposta letra A. Beleza? Questão de número 4. Vamos lá. Se a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é dada por Sn igual a 1 menos 1 sobre 2an, onde n é maior ou igual a 1, né? Isso aqui vai ser sempre de 1 para cima. Então, o nono termo dessa PGE, gente, sempre que dava a fórmula de soma, eu não sei se vocês se lembram, mas eu fiz muito isso em progressão aritmética. S1 é o quê? A1. S2 é o quê? A1 mais A2. S3 era o quê? A1 mais A2 mais A3. Só para mostrar que o S4 seria o quê? A1 mais A2 mais A3 mais A4. E eu te disse o seguinte, se eu quiser saber o quarto termo, é só pegar o S4 e diminuir do S3, porque você ia cortar todo mundo, ia sobrar só o quarto termo. Então, como ele quer o nono termo, aqui a pergunta, ele quer o nono termo, você vai pegar o quê? S9 menos o S8. Esse é o A9. Então, não é nem a primeira vez que eu estou falando sobre isso, e também não é algo que era para ser, assim, muito complicado. Porque se você tem a soma dos quatro termos, A1 mais A2 mais A3 mais A4, e você diminui pela soma dos três termos, você só sobra o quarto termo. Então, eu fiz um experimento menor, e eu saberia, por exemplo, descobrir o A20, que seria a soma dos 20 menos a soma dos 19 termos. É um exemplo, é claro. Vamos focar aqui no A9, então, para a gente conseguir resolver. Então, olha só, entenda bem essa fórmula que a questão dá, e esse tipo de questão era para ser as mais favoritas de vocês, porque a questão já dá a fórmula que tu vai usar. Então, S9 é o quê? 1 menos 1 sobre 2 elevado a n, que nesse caso, o n é 9, né? Pronto, achei o S9. Menos o S8, aí faz aqui o S8, que seria o quê? 1 menos 1 sobre 2 elevado a 8. Pronto. A sua resposta vai sair daqui. Agora, como resolver, eu vou falar com vocês. Vamos lá. 1 menos 1 sobre 2 elevado a 9. Esse menos vai mudar o sinal de todo mundo lá dentro, hein? Menos 1 mais 1 sobre 2 à oitava. 1 menos 1 corta. Vou organizar, então, que o A9 é o quê? 1 sobre 2 à oitava menos 1 sobre 2 à nona. Lembrando que isso aqui é positivo, né? Porque quanto mais você divide, menor fica. Então, eu estou dividindo por 2 à nona, eu estou dividindo mais esse aqui da direita. Queridos, como resolver isso aqui de uma maneira menos impactante, já que fração dá tanto trabalho para tanta gente? Olha só, o que eu posso fazer aqui nesse primeiro é multiplicar por 2 em cima e embaixo. Ah, Valentim, não entendi por quê. Você vai entender. Posso multiplicar por 2 aqui e multiplicar por 2 aqui. Olha como é que eu vou ficar. 2 vezes 1, 2. 2 à oitava vezes 2 elevado a 1 é 2 à nona. Repete a base e soma os expoentes. Menos 1 sobre 2 à nona. Entendeu por que eu multipliquei por 2 em cima e embaixo aqui? Justamente para ficar com o mesmo denominador. 2 vezes 2 à oitava dá 2 à nona. Olha como é que ficou bonito. Em cima, 2 menos 1, 1. Embaixo, 2 à nona, repete. Ah, mas não tem alternativa. Tem sim. É expoente negativo. Você inverte a base. Ou seja, 1 sobre 2 à nona é 2 elevado a menos 9, que é a letra B de bola. Questão de número 5. Vamos lá, vamos ver que questão complicada seria essa aqui. A dízima periódica 0,303030 infinito pode ser escrita da forma, olha só que legal, 0,30 mais 0,0030 mais 0,00030 infinitamente. A sua fração geratriz pode ser determinada pela expressão. O que é fração geratriz? Você lembra? Tinha uma dica muito boa. Quando você tem esse número aqui, ó, eu pegava o quê? Pega a repetição, olha só como é que a gente fazia.
eu vou até o final da repetição e vejo que número eu montei, que é o 30 no caso, né? Não é 0, não conta nem vírgula, então é 30. Menos, aí eu vou até antes da repetição, que número é esse? 0. Sobre, está repetindo de quanto em quanto? De 2 em 2, ó. 3, 0, 3, 0, 3, 0. De 2 em 2, então é 99. Que daria então o quê? 30 sobre 99. Essa era a fração geratriz, que tornava isso aqui uma dízima periódica. Beleza. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que você resolva isso por progressão geométrica. E resolvendo por progressão geométrica, você pode reparar aqui, ó, é o A1, tá vendo? A2, A3, e a razão é o mais interessante. Por quê? O que é esse A1 aqui? Posso escrevê-lo como 30 sobre 100. E esse A2 aqui seria o quê? 30 sobre 10.000. O A3 segue o mesmo estilo, você bota 30 sobre, aí você bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 milhão. Show de bola, esses são os termos da minha progressão. Já dá para fazer. Soma dos infinitos, A1 sobre 1 menos Q. Então, fecha aqui comigo. Quem é o primeiro termo? 30 sobre 100. Depois você corta os zeros que der, tá bom? Sobre 1 menos a razão. Agora é que eu preciso da atenção de vocês. Gente, qual é a razão daqui para cá? Por quanto eu multiplico para o 100 virar 10.000? 1 sobre 100. Se você parar para pensar, eu estou acrescentando 2 zeros a cada 1. Então, se você multiplicar aqui por 1 sobre 100, você vai ter 1 milhão. Então, daqui vai sair a resposta. Está quase pronto. Ele não quer que você resolva, ele quer que você arme, né? Como eu usei 30 sobre 100, eu preciso cortar aqui e aqui. Então, você vai ter o quê? 3 sobre 10 sobre 1 menos 1 sobre 100. Que alternativa melhor representa? Letra C. Olha aqui que bonitinho. 3 sobre 10, 1 menos 1 sobre 100. Última questão aí, questão do ITA. Ai, meu Deus, todo mundo já fica como? Nervoso, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Uma progressão geométrica infinita de razão A1. Olha que legal. Essa informação aqui ela é para te confundir mesmo. A razão é o mesmo valor do A1, gente. Esse é o segredo. Sendo que o A1 ele está entre 0 e 1. O que significa isso? A PG é decrescente. O A1 ele é 0, alguma coisa. E soma igual a 3A1. Isso aqui é para indicar que ela é decrescente. E que se aplica à soma dos infinitos termos. Então, a soma dos infinitos termos é 3A1. Olha só que legal. A soma dos 3 primeiros termos dessa progressão geométrica é... Olha que bonito, gente. Então, ele diz que a soma é 3A1. Soma é A1 sobre 1 menos Q. Então, a gente tem quase tudo, né? A1 é o A1 mesmo. 1 menos Q igual a 3A1, que é a soma. É isso. A soma igual a 3A1. Vou cortar esse A1 com esse A1. Aqui sobra 1, né? Multiplicando cruzado, olha aqui que eu tenho 1 vezes 1, 1. 3, que multiplica 1 menos Q. Então, olha só, 1 é igual a 3, que multiplica 1 menos Q. Fazendo aqui a multiplicação cruzada. 1 igual a 3 vezes 1, 3, menos 3 vezes Q, 3Q. Passo o 3Q para o lado esquerdo, né, para o primeiro membro, e passo 1 para o segundo membro. Então, 3Q igual a 3 menos 1, 2. Quanto vale o Q? 2 terços. Segura essa informação e o que vai salvar a gente é isso aqui, ó. Razão é igual a 1, ou seja, ele está dizendo que a razão é o mesmo valor do primeiro. Então, acabou, porque eu achei que vale 2 terços. Olha só como é que é essa minha progressão. A1 é o quê? A1, A2, A3. Quem é o primeiro termo? É o mesmo que a razão, que é o quê? 2 terços. E aí depois é só ir multiplicando o quê? 2 terços. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. E depois,
multiplica 2 terços de novo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 9, 27. Basicamente, essa questão, ele quer a soma dos 3 primeiros termos. Então, é só você pegar o quê? 2 terços, mais 4 nonos, mais 8, 27 avos. Se você tirar o MMC entre 3, 9 e 27, dá o próprio 27. Que aqui dá o quê? 9, aqui dá 3 e aqui dá 1. Multiplicando lá em cima, 2 vezes 9, 18. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 8, 8. Tudo isso sobre 27. 12 mais 8 é 20, com 18, 38. 38 sobre 27, letra E. Beleza?